Boa tarde, bem-vindos ao Digital Lab do IDC Directions 2020. Estamos especificamente no Digital Lab de Digital Transformation do setor financeiro e vamos hoje em específico perceber como é que as startups, as fintechs, as insurtechs podem ser catalisadoras desta transformação digital. Tenho comigo hoje o Ruka, CEO da Switch Payments, o Domingos da Habit Analytics e o Ricardo da Locker. Vamos ajudar aqui a corporizar e a dar uma visão na primeira pessoa de como é que esta transformação digital está a acontecer, também, de certa forma, alavancada em cima destas fintechs. Começo também um bocadinho por introduzir o tema e o painel e se calhar dar um bocado de contexto sobre a Portugal Fintech, que acaba por ser um bocadinho o chapéu que acabou por fazer os convites a este painel e que temos tipicamente trabalhado bastante, essencialmente em 4 principais pilares. Obviamente somos fintech-centric, portanto estamos completamente focados em tentar ajudar as fintechs a crescer e crescer tem vários pilares para o fazer. Um é obviamente falar e coordenarem-se e estarem em relação com os players mais maduros do mercado. Há quem os chame incumbentes, uns vamos chamar-lhes de vários nomes, mas a verdade é que são players mais maduros, que têm as determinadas características e que em Portugal é muito, muito interessante. O último relatório que fizemos sobre o setor apontava para 80% das fintechs portuguesas serem B2B, portanto business to business, portanto que estão vocacionadas para vender a estes players mais maduros. Obviamente o tema da relação com os investidores, com reguladores e também o acesso ao talento. A Portugal Fintech é uma associação non-profit e que basicamente está a tentar fazer o enablement deste ecossistema. O report, se calhar, é dos pontos mais visíveis e convido toda a gente a olhar e a ver os números e a perceber a dimensão e a dinâmica que este setor está a ganhar em Portugal, porque efetivamente acaba por ser, dentro do setor de empreendedorismo e do setor tecnológico português, que tem crescido bastante nos últimos anos, um setor que se calhar arrancou mais tarde, mas está com uma velocidade de aceleração muito interessante e efetivamente convido a todos estes relatórios, e está praticamente a sair o próximo, em que a IDC é a nossa parceira, para no fundo tirar uma radiografia ao que se passa e terem assim no fundo vamos dizer um fast jump, entram rapidamente dentro do setor e com toda a informação. Falava também de reguladores há pouco e efetivamente também temos sempre tentado fazer a ponte com a regulação e em Portugal um dos temas que estivemos envolvidos na primeira edição foi efetivamente o FinLab, que acaba por ser um canal de comunicação entre o regulador e os inovadores. Pode ser uma startup, pode ser um incumbente, que efetivamente tem sido um ponto de diferenciação do fintech português, porque até o facto de ter os 3 reguladores financeiros todos num só sítio, que podem dar feedback imediatamente sobre a adequação da solução dessa startup ao mercado, tem sido também um ponto que tem chamado empresas de diferentes tipos, desde muito jovens, 80% são young companies, mas também há 20% de empresas mais maduras que usam este canal para falar com o regulador, e é muito interessante ver que 30% delas são internacionais. Portanto, estamos a criar também aqui alguns temas mais relacionados com o tema também colocar Portugal com as funcionalidades necessárias para ser um espaço interessante. E, acima de tudo, o que procuramos, e acho que é um bocadinho o painel e o pano de fundo de hoje, é esta cooperação entre o mercado, porque há peças. Nós, ao final do dia, qualquer empresa que está a resolver e a entregar produto ao seu cliente final tem diferentes tipos de formas de atuar, tem diferentes formas de construir esse seu produto. E, efetivamente, há especialistas em cada uma destas peças e, por juntarmos estas peças, eu acho que acaba por ser uma fórmula vencedora e é também um bocadinho o que vamos aqui discutir hoje. E, efetivamente, acaba por haver já uma panóplia muito interessante de fintechs que estão cada vez mais e cada vez a mostrar que são solução para serem catalisadores deste processo de transformação digital. Também uma última iniciativa, e acho que acaba por ser bastante agregadora e que está toda a gente convidada para fazer parte e passar por lá, é um espaço exatamente em que todos estes pontos se encontram, estes pilares que referia, e é uma porta aberta para o talento que quer trabalhar no setor financeiro, no lado tecnológico, para as startups, para os incumbentes, para os reguladores, que é a Fintech House, que acaba por ser em Lisboa, no Palácio da Alegria, um palácio de 5 andares, que efetivamente é todo dedicado às fintechs e tem mesmo este objetivo, tem muitos espaços comuns de juntar e fazer com que toda a gente se possa acelerar muito o processo desde que se identifica uma necessidade até que se está a cooperar e a entregar o produto ao cliente final, em cooperação. E portanto, basicamente, tem sido
desde o lado legal, desde o lado segurador, desde o lado bancário e, portanto, efetivamente temos aqui um bocadinho as peças para que qualquer startup ou qualquer player que quer sentar-se, quer descobrir um problema, um nicho de mercado e resolver, ali a ideia é ter, no fundo, todos os ingredientes já preparados para que esse processo de chegada ao mercado seja o mais rápido possível. E para terminar, e antes de passar a bola aqui para o nosso ilustre painel, eu trago aqui 4 imagens que a ideia é mesmo provocar e meter um bocadinho de pimenta já para esta discussão. Nós, as fintechs e os players mais maduros, tem sido temas sempre muito interessantes e eu trago aqui estas 4 imagens. Uma delas é efetivamente o foco. É a imagem de cima do lado esquerdo, em que se está a rolar esta pedra e às vezes perguntas, mas como é que é possível uma startup resolver um problema que eu internamente, numa grande organização, com milhares de pessoas no meu IT, não consigo resolver? E a verdade é que, às vezes, com foco, com direção e com bom capital humano, acaba por estar mais gente concentrada a resolver aquele problema do que em organizações grandes, que é um projeto entre muitos. Deixo também aqui o desafio, e aqui a imagem de cima do lado direito, que às vezes temos alguém a dar-nos a solução. Imagina, estes senhores queriam transportar e dava-lhes imenso jeito uma roda, mas nós estamos tão ocupados no nosso dia-a-dia que às vezes não há tempo para parar ou criar as condições para que uma terceira parte nos traga algo que podia ser realmente o tal catalisador. A imagem de baixo é este diagrama das top 30 fintechs portuguesas, também um bocadinho aqui para dizer que, efetivamente, já há empresas com muita solidez, com produtos muito interessantes que podem realmente serem estes trampolins para o nosso setor financeiro, nacional e internacional. E, por fim, esta imagem dos planetas do lado direito, que é um bocadinho nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Como sabemos, Mercúrio dá a volta ao Sol em 80 e tal dias, Júpiter demora 12 anos e na Terra 365 normalmente, e efetivamente as startups, claro, têm um ciclo de produto, de produção, de agilidade, de decisão muito rápido, um bocadinho como Mercúrio, e se calhar os incumbentes para darem o mesmo processo, se calhar demoram um bocadinho mais, obviamente porque têm processos muito mais estruturados, porque efetivamente para conduzir um barco tão grande é muito importante ganhar esta standardização e efetivamente o diálogo, e acho que o nosso papel como Portugal Fintech, o papel da IDC, tem sido muito tentar perceber que se calhar o procurement para uma startup, se calhar a forma de trabalho, até o que se delega a uma startup não pode ser igual ao que eu estou a delegar a uma multinacional qualquer que tem 50 anos ou o que for, portanto, e as próprias startups também têm que compreender isso e de se adaptar e de garantir que têm toda a resiliência, até para cumprimentos normativos que muitas vezes os incumbentes têm, portanto, apontar para este longo prazo e este horizonte mais largo que os incumbentes têm, e efetivamente estão aqui muitas peças. Tentei trazer aqui um bocadinho de pimenta para cima da mesa e até tentar ser um bocadinho provocador aqui ao início, mas eu diria que, e até a título de agenda, o que vamos fazer agora, cada uma das empresas vai se apresentar, até para dar contexto sobre o que é o produto e como é que estão a endereçar o mercado, e depois vamos discutir um bocadinho estes pontos, mas não queria deixar de levantar estes tópicos todos, porque eu acho que são um bocadinho aqui o mote para seguirmos. E, portanto, sem mais demoras, passo a palavra ao Ruka, para também poder apresentar a Switch Payments. Muito obrigado, João. Antes de mais, obrigadíssimo a todos pela disponibilidade. Meu nome é Ruka, sou co-founder e CEO da Switch. E eu gostava aqui, pagamentos é um tema bastante esotérico para a maior parte da audiência, mas eu gostava de transportá-los aqui, contar-vos uma pequena história sobre aquilo que é o negócio da acquiring. O negócio da acquiring costumava ser simples. Efetivamente, o serviço era constituído pela capacidade de oferecer aos comerciantes a capacidade de aceitar a transferência de fundos através dos esquemas de cartões, e que nos inícios dos tempos, nos anos 60, significava obviamente ter um conjunto de balcões para abrir as contas de comerciantes, fazer o processo de underwriting, gestão de risco, pricing, contratualização, etc. Depois oferecer uma interface, neste caso era um conjunto de terminais para efetivamente transportar autorizações ou mensagens de autorização através dos schemes. E depois constituía, essas mensagens de autorizações seguiam depois para as redes através de um processo que se chama clearing, e efetivamente os fundos iam bater nas contas bancárias dos aquários, que depois faziam a dedução de todas as transações de sentidos negativos, refunds, disputes e comissões, e depois efetivamente faziam a compensação nas contas bancárias dos comerciantes.
Periodicamente, e digamos uma vez por mês, os merchants recebiam uma carta em casa com um conjunto de descrição das transações incluídas em cada batch de compensação e a interação entre acquirers e merchants não andava muito para além disto. Até que apareceu uma coisa chamada internet, não é? E a internet veio trazer aqui um conjunto de desafios. Primeiro que tudo, obviamente apareceu uma nova interface para fazer a recolha das credenciais de autorização. Com a interface tiveram de ser feitos desenvolvimentos ao nível da gateway para suportar esse formato de parâmetros. E o ambiente card not present trouxe também um risco acrescido que, por sua vez, exigiu aqui a introdução de novos fraud vendors para fazer face a esse mesmo risco. Os motores de clearing e de settlement tiveram de ser adaptados também porque os ciclos de compensação foram alterados, os esquemas de pricing alterados foram, portanto aí houve também uma nova adaptação e obviamente criou-se aqui uma nova interface para onboarding de comerciantes através da internet, ou seja, a partir deste momento já era possível partilhar documentação dos comerciantes que servia depois para o processo de onboarding e obviamente com o nascimento do e-mail os transaction statements começaram a ser partilhados através do mesmo. Apareceu o mobile depois, não é? E o mobile trouxe o quê? Trouxe uma nova interface e com isso novas adaptações na gateway, trouxe novos esquemas de pricing e novos esquemas de pagamentos alternativos que começaram a fazer concorrência aos schemes de cartões. Estamos a falar de wallets, por exemplo, estamos a falar de débitos diretos aplicados ao ambiente e-commerce, estamos a falar, por exemplo, post-payments, prepayments, cash-based payments, etc. Apareceram, obviamente, já disse, os APMs, os Alternative Payment Methods. Depois houve aqui uma readaptação do processo de onboarding, ou seja, o processo de onboarding continuou a acontecer pela internet, mas a interação com o comerciante começou a acontecer de mais do que uma forma, ou seja, já não bastavam os transaction statements e informar a posteriori que esses eventos de transações tinham acontecido, não, é preciso torná-los eventos em real time, não é? Porque eu preciso de libertar o meu produto ou serviço em tempo real, então eu preciso ser avisado por API e eu preciso de oferecer uma interface gráfica para os meus comerciantes conseguirem monitorizar a sua operação de pagamentos. Entretanto, entramos numa época onde existiu uma grande agitação ao nível da regulação, porque houve uma adaptação do Payment Services Directive, com ele trouxe novas exigências ao nível de Strong Customer Authentication, GDPR apareceu e então aquilo que foi necessário acontecer foi uma alteração do flow transacional, obviamente com 2FA, Two-Factor Authentication, e aqui uma abstração ou uma tokenização dos dados por questões de segurança e tokenização dos dados não só dados transacionais, mas igualmente dados pessoais de utilizadores. Ao mesmo tempo apareceram modelos de negócio inovadores tipo o Marketplace que já exigiam uma automatização do processo de onboarding, então apareceram os primeiros providers que começaram a oferecer processo de onboarding através de APIs. Daqui para a frente, o que é que nós estamos a perceber? Ok, já percebemos que o stack de pagamentos para negócio de acquiring é crescente, ou seja, não existe previsão de ele diminuir. Sabemos, efetivamente, que existem novos serviços de valor acrescentado que estão a aparecer e aqui a realidade que nós temos hoje em dia é que estamos completamente agarrados a sistemas mais legacy. Os novos entrantes no mercado, os novos challengers, como nós gostamos de chamar, sabem perfeitamente que os ciclos de inovação reduziram drasticamente e com isso a capacidade de desenvolver o que outrora era possível desenvolver in-house deixou de ser possível. Então o que é que acontece? Temos um efeito altamente popular dentro do desenvolvimento de software que se chama dívida técnica, que é, na minha opinião, aquilo que nós estamos neste momento a resolver para os chamados incumbentes e que os challengers já perceberam e a solução que arranjaram foi, de facto, fazer um decouple da sua infraestrutura de pagamentos, torná-la modular, ou seja, tentar abstrair tudo o que são componentes que interagem com o stack de pagamentos. Isto porquê? Porque aparecendo um novo flow transacional, não são só essa integração que nós temos de fazer. Todos os sistemas que estão diretamente ligados a eles e dependentes, sejam ERPs, sejam Billing Systems, sejam CRMs, enfim, todos eles têm uma dependência grande. Portanto, quando nós vamos tocar num desses sistemas de pagamentos, nós vamos necessariamente ter de fazer uma adaptação nós todos e daí surge o tal conceito de dívida técnica. Nós começamos a perceber que o produto não sai para fora à velocidade que era necessário e começam a aparecer os grandes casos onde os bancos se veem completamente presos e quase que de forma impotente começam a perceber que os challengers estão a aparecer no mercado e a romper com o mercado todo.
E é para isso que existe a Switch, que nós criámos a Switch. A Switch não mais é do que uma forma, neste caso, eu estou a passar para cima e devia passar para baixo. A Switch é um sistema de middleware que permite aos bancos precisamente fazerem um decouple daqueles que são as suas componentes, o seu stack de pagamentos e consumi-lo as a service, por oposição a desenvolvê-lo in-house. O que é que isso significa? Significa que nós desenvolvemos os rails sobre os quais uma operação de acquiring opera, e isto tem 5 grandes pilares para o nosso produto de acquiring as a service. Primeiro que tudo, um gateway, que nós chamamos de Single Integration Flow, que tem a capacidade de permitir quaisquer flows transacionais através de uma única integração com a nossa API. Um sistema de volta ou tokenização, como nós chamamos, que não só permite tokenização on-file, mas também network tokenization. Um sistema de clearing e de settlement que permite todos, no fundo, standardiza esta informação toda e permite que os bancos consigam evoluir produtos sem ter de mexer nos seus sistemas financeiros. Um sistema de onboarding por API, um sistema de interface com comerciantes, igualmente servido todo por API. Portanto, se nós, eu não sei se muita gente aqui de certeza que se lembra do famoso File Transfer Protocol, que era a forma de partilhar informação através, nos primórdios da internet. Entretanto, apareceram novos protocolos de comunicação entre sistemas, a fluir pela internet, os famosos REST, toda a gente conhece. Isto aqui, para o pessoal que está dentro do desenvolvimento de software, parece completamente outdated, mas quanto mais a Switch começou a interagir com sistemas mais críticos de pagamentos, mais começou a perceber que muitos deles ainda funcionam desta forma bastante assíncrona e desta forma batch-based, por oposição a real-time. Ficheiros que são transferidos uma vez por dia. Com essa transferência de ficheiros, o que é que se perde? Perde-se toda a oportunidade e todo o valor que se pode extrair pelo simples facto de nós conseguirmos identificar uma transação em real-time. Acontece que REST já resolve grande parte desses problemas, quanto mais não seja porque nós conseguimos, em vez de estar constantemente a pingar, como nós chamamos de dizer, um sistema para perceber se há uma alteração do estado da transação, nós conseguimos simplesmente usar uma das componentes do protocolo, que são webhooks, que são, no fundo, notificações unidirecionais para URLs pré-definidos, com toda a informação de alteração de estado. E o que é que isso permite numa realidade Switch? Só para finalizar. Portanto, nesta lógica de microservices, event sourcing, etc., todos esses nomes fancy, em que é que isto se traduz? Traduz-se na capacidade de, primeiro que tudo, nós oferecemos um único ponto de ligação com a cadeia de valor inteira de pagamentos, sejam eles acquirers, PSPs, fraud vendors, token service providers, mas acima de tudo depois standardizar e unificar essa estrutura de dados e partilhar esta informação através de eventos, não só para o próprio negócio de acquiring, mas para todos os stakeholders que interagem com o negócio de acquiring. São eles, por exemplo, os próprios comerciantes, mas também são Encryption Service Organizations, que são as entidades que injetam as chaves de encriptação e que fazem a entrega dos terminais, e por fim, os próprios terminais em si, que permitem depois o desenvolvimento de aplicações em cima, agora nos novos sistemas Android. Portanto, a minha sugestão aqui para os presentes de hoje é, primeiro que tudo, dar um passo atrás, fazer decouple e preparar, porque os ciclos de desenvolvimento tecnológico vão reduzir, e se nós não estivermos preparados para trabalhar numa lógica de as a service, muito provavelmente a coisa não vai durar muito tempo. Obrigadíssimo. Obrigado, Ruka. Vamos agora passar para o Domingos, com a Habit Analytics. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Domingos, sou um dos fundadores da Habit e a Habit trabalha na indústria das seguradoras, no mundo das seguradoras. E nós trabalhamos essencialmente com 2 propósitos. Ajudar a indústria a ter produtos de valor para o cliente final e, segundo, garantir que estes produtos são de facto distribuídos da melhor forma. Portanto, onde nós nos tentamos, ou onde tentamos concentrar toda a energia, tem a ver com problemas que existem na indústria desde o último século. Portanto, um produto de seguros muito dificilmente é um produto customizado ao indivíduo. É um produto que é customizado a uma população e que tenta encontrar um denominador comum de risco para cobrir. E isto faz com que o produto, de facto, consiga proteger uma população, mas não consigo ir ao detalhe do indivíduo. Um dos segundos problemas tem a ver com o facto de
a maior parte das pessoas que adquire produtos de seguros não acorda a pensar em comprar os mesmos produtos seguros. Portanto, a falta de contexto no momento da venda e a falta de contexto no porquê da aquisição é algo que também existe na indústria desde sempre. E, por terceiro, o canal de distribuição de produtos seguros é um canal extremamente longo. Não sei se todos que estão aqui presentes conhecem o canal, mas quando é comprado um produto, este produto é comprado a um agente, ou através de um intermediário que pode ser um broker ou um agente. Este agente está a distribuir o produto de uma seguradora. A seguradora, por si, está a delegar parte do risco numa resseguradora. Pelo meio, pode existir a necessidade de existir uma resseguradora de resseguradora, e para esta relação existe também um broker pelo meio. E no final, esta última resseguradora ainda usa capital markets para cobrir o risco. Portanto, estamos a falar de uma cadeia extremamente longa para chegar à pessoa individual e, obviamente, não consegue cobrir o risco. Mas o incremento de entidades no meio da cadeia acresce o valor, acresce as taxas de transação e faz com que o produto final acabe por ter um valor que não é necessariamente ajustado, ou melhor, um preço justo que não é ajustado ao valor que traz. E isto cria um sentimento de estou a pagar demais por um produto de seguros. Então, focando por partes. A Habit ajuda, como eu estava a dizer, as seguradoras a criar ou a trazer produtos que criam este contexto. Produtos que percebem o dia-a-dia do tomador da apólice. Portanto, um produto que entende o meu dia-a-dia, um produto que entende como é que eu me transporto, um produto que entende a minha relação com animais, se eu tenho animais, se passo bastante tempo fora de casa, se trabalho o tempo inteiro em casa ou no escritório, algo que ajuda a seguradora a ter maior percepção do risco, mas também ajuda a seguradora a prever e a mitigar risco, disputando serviços de assistência, disputando serviços de ajuda para que o incidente, o sinistro, acabe por ser evitado. Portanto, uma das fatias principais que nós acreditamos que tem que existir do lado da indústria é conhecer o contexto do indivíduo. Em cima disso, a Habit permite criar produtos muito verticalizados que passam desde produtos para animais domésticos a produtos para carros ligados à internet e tudo isto com a capacidade não só digital, obviamente, a capacidade de fazer uma simulação, de comprar na hora, mas também a capacidade de trazer novos modelos de negócio para o produto. Novos produtos como Pay as you go, portanto, em função do número de quilómetros que eu faço, estou de facto a pagar o seguro pelo número de quilómetros que faço no carro, ou estou num produto que é um produto para casa, mas ao mesmo tempo é um produto que, em caso de algum alarme disparar, assistência é enviada, ou no caso de uma pessoa sénior precisar de assistência, o mesmo também acontece. Alguns dos casos que nós ativamos passam, como eu estava a dizer, pelo segmento de casa, produtos que não só são focados no produto de seguros, mas começam a contemplar esta base de seguro com base de assistência e com base também de reparação, como neste caso que vos estou a mostrar. No setor automóvel, a ligação aos OEMs, aos fabricantes de automóveis, é fundamental, não só para os modelos que eu estava a descrever, mas também para que seja perceptível do lado do risco o que é que está a acontecer com o veículo. E quando se fala no que é que está a acontecer, estamos a falar em manutenção, condições da estrada, portanto, tudo o que pode catalisar um incidente. E esta é a parte das seguradoras, onde a Habit ajuda a criar novos produtos seguros. Uma vez o produto criado, falta a distribuição e, como falámos há pouco, ninguém acorda a pensar que vou precisar de comprar um produto de seguros só porque sim. E é aqui que a Habit traz a segunda fatia de valor. A nossa plataforma permite que o seguro seja distribuído em canais contextuais. O que é que isto significa? Significa que eu já não necessito mais de ligar ou de entrar num mediador ou num agente fisicamente. Significa que quando eu estou na minha jornada de cliente com uma loja de animais, com um stand de automóveis, com uma plataforma de reserva de campos de futebol, nesta jornada eu hei de ter um botão para dizer sim, eu quero adicionar cobertura. E este mesmo botão dá-me todo o contexto da importância daquela cobertura para aquela ação.
Portanto, o que é que nós nos apercebemos enquanto construímos o produto? Percebemos que um produto, por muito especializado que seja, as taxas de conversão são muito maiores se o produto for distribuído por canais especializados e relacionados com aquele produto. Portanto, em caso automóvel, tudo o que tem a ver com manutenção, tudo o que tem a ver com créditos, tudo o que tem a ver com plataformas e marketplaces de compra e de venda de automóveis. Como é que funciona? O processo é muito simples. A Habit, na verdade, é a entidade que dá o suporte ou framework de regulação para que o produto seja vendido, portanto é o canal de venda. A Habit é a relação com a resseguradora para que o produto de seguros seja customizado, aquela customização que falámos há pouco que não acontece, e ao mesmo tempo é a camada de APIs, a camada de tecnologia, para que o canal de distribuição possa fazer a venda. Fazer a venda sem influenciar o que é mostrado ao cliente final. E esta é uma fatia muito importante de regulação, que é um canal de distribuição e não necessariamente alguém que recomenda e que faz a advisory sobre a venda. Novamente, a Habit é o elo, e aqui num esquema mais próximo do real, é o elo que alimenta um site, por exemplo, um marketplace de venda de carros usados, mas, por outro lado, é a ligação à resseguradora ao mercado de capitais para que aquele risco também seja tomado. Como falei há pouco, as integrações são bastante simples. A Habit fornece APIs, web views, white labels de todo o formato para que o canal de distribuição escolha qual é a melhor forma de manter a jornada de cliente, manter toda a especialização que conhece de relação com aquela população e, ao mesmo tempo, não ter que ter todo o esforço técnico de ligar a uma seguradora com sistemas legacy, com todo este tipo de sistemas. E aqui é onde nós alinhamos o interesse da indústria. E esta, de facto, depois, se calhar é um tema que nós podemos abordar um pouco mais no painel, que é como é que uma empresa, uma startup, ou pelo menos como nós achamos que uma startup deve fornecer a um incumbente, que tem a ver com tentar ajustar algo que já acontece no incumbente, por exemplo, distribuição, mas não querer trazer uma disrupção total. E no nosso caso, nós estamos alinhados com os interesses da seguradora, alinhado com o interesse da distribuição, porque são receitas adicionais, e alinhado com o interesse do cliente final, porque, na verdade, o cliente final está a comprar num canal de confiança. Estou a comprar junto do meu veterinário, estou a comprar junto de alguém com quem eu tenho uma relação. Alguns casos que temos na rua, portanto, a relação com a indústria começa a ser cada vez mais sólida, temos alguns casos de referência e, como sumário, portanto, somos uma plataforma que conhece comportamento humano, ajudamos através de uma tecnologia de no-code que as seguradoras tenham produtos mais digitais e mais individuais sem grande esforço técnico e, ao mesmo tempo, alimentamos a cadeia de distribuição destes mesmos produtos. E muito obrigado. Muito obrigado, Domingos. Passamos agora então para o Ricardo da Locker, que nos vai apresentar o que é que vocês fazem em maior detalhe. Sim. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado João e obrigado IDC pelo convite em estar cá presente. Parabenizar os meus colegas de painel por estarmos juntos mais uma vez, o que é sempre interessante, e falar um bocadinho do que é a Locker. O meu nome é Ricardo Costa, eu sou o CEO e co-founder da Locker e vou explicar um bocadinho o que é que nós fazemos, que depois dará origem ao debate que vamos ter a seguir. Então, nós na Locker temos uma visão, ou seja, nós andamos muito de volta do Empowering Digital Lives, por isso estamos muito focados e muito vocados para a digitalização das nossas vidas ou para a digitalização dos processos, com o intuito de pouparmos tempo, o grande objetivo é todos nós pouparmos tempo naquilo que não interessa, acima de tudo. Com isso nós queremos acelerar uma transição subtil e segura para o mundo digital, mas acima de tudo nós gostamos de ser transparentes e invisíveis quase. Se calhar muitas das pessoas presentes ou que nos estão a assistir já usaram soluções da Locker ou já usaram produtos na Locker na interação com os seus bancos ou com os seus serviços financeiros, mas nunca se aperceberam de tal, precisamente porque nós normalmente somos invisíveis e não aparecemos como marca perante o utilizador final, sendo que a marca é sempre o nosso cliente, o banco ou o serviço financeiro. Nós de uma perspectiva de enquadramento, ou para explicar um bocadinho como é que nós, Locker, caímos aqui, nós na realidade costumamos classificar em 3 áreas diferentes. Uma área de cibersegurança, porque praticamente toda a equipa da Locker e toda a nossa equipa de management, leadership, tem um background muito sólido e já bastante
antigo do ponto de vista de cibersegurança. Eu muitas vezes costumo dizer, e focando um bocadinho naquilo que o João disse no início, em várias reuniões, que a nossa equipa de segurança é maior do que as equipas de segurança da maior parte dos nossos clientes, o que acaba sempre por ser bastante interessante. Trabalhamos no setor financeiro, acima de tudo do ponto de vista em que nós criamos soluções tecnológicas para o setor financeiro, não tanto sermos concorrentes de quem existe, mas mais sermos provedores de tecnologia. E somos muito focados em tecnologia regulatória, ou seja, todo o setor financeiro e serviços financeiros são altamente regulados, têm que cumprir com uma série de regulamentações europeias e nacionais, e nós temos um forte departamento de compliance precisamente para tentar cumprir, ou para cumprir com as regulações que são necessárias para que se possam ser fornecidos os mesmos serviços online que são hoje fornecidos pelos canais físicos. Nós nascemos de uma grande especialização em Customer Onboarding, foi aí que nós aparecemos, as primeiras soluções da Locker vieram muito nessa área, somos muito focados em serviços financeiros, porque todos os nossos requisitos, tudo aquilo que nós fazemos é pensado e montado a partir daquilo que os nossos clientes do setor bancário nos pedem, com muito foco em produto e com uma base de onde nós derivamos, tem muito a ver com a identidade digital e a gestão da identidade digital. Isto porque nós precisamos ter sempre uma identidade digital para nos podermos correlacionar com ela. E por isso ela está sempre na base de tudo aquilo que nós fazemos, e tudo o que nós fazemos tem que ter algum tipo de relacionamento com a identidade digital de um certo indivíduo que existe fisicamente. Hoje em dia, indivíduo ou a empresa, que acaba por cair na mesma filosofia. Perante o setor financeiro, nós apresentamos-nos como um enabler de transformação digital. Ou seja, nós, muitas vezes, o que falta a muitos dos parceiros ou muitas das empresas mais maduras deste setor é um grande fator de evolução tecnológica ou de inovação que permita combater, por exemplo, os challenger banks, que normalmente ocupam muito o espaço online e são muito digital first, online first, e que competem pelos mesmos clientes que o setor mais tradicional, mas acabam por ter ferramentas que o setor mais tradicional muitas das vezes não tem. Também acabam por não ter um legacy que o setor tradicional tem e tem que o manter. E nós apresentamos-nos aí, ou seja, o que nós queremos é ajudar e trazer tecnologia, e trazer evolução tecnológica, e trazer inovação para permitir que estes players mais maduros do mercado consigam competir com os novos players mais digitais, com as ferramentas necessárias para combater no mesmo espaço em que eles atuam. Para isso, nós criamos uma plataforma que nós chamamos de plataforma de chave na mão, uma plataforma da Locker. A nossa plataforma da Locker, como eu disse há bocadinho, tem por base a identidade digital, ou seja, tudo nasce com a criação da identidade digital de um indivíduo ou de uma empresa, que na verdade acabam por ser identidades digitais de vários indivíduos, e todas as ferramentas necessárias para o efeito. Ferramentas que tendam de volta da componente de Know Your Customer, componentes de Know Your Business, componentes de Anti-Money Laundering, componentes de assinatura digital de contratos, autenticação, incluindo Strong Customer Authentication, componentes de comunicação ou de engagement, que é algo que temos agora também na plataforma, algumas áreas relacionadas com componentes de pagamentos ou interações com componentes de pagamentos, e áreas também de certificação digital que nós trazemos para dentro do banco na instalação da plataforma que fazemos. E ainda da facilidade que temos, porque para nós é fácil, seguindo um bocadinho o que o Ruka disse há pouco, é fácil consumir e servir APIs e por isso temos uma facilidade muito grande em nos correlacionar com outros produtos, porque acabamos por falar o mesmo tipo de linguagem. A partir daqui e a partir do momento em que se tem estas ferramentas, permitimos que os nossos clientes criem soluções de negócio, de volta de onboarding digital de clientes, abertura de conta remota, por exemplo, assinatura digital de contratos, seja contratos avulsos, seja contratualizações de crédito, seja contratualizações de abertura de conta, seja alteração de informação, seja qualquer tipo de contrato que no setor bancário é necessário ser assinado, autenticação forte de clientes do ponto de vista de Multi-Factor Authentication para Strong Customer Authentication, seja para cumprir com a diretiva PSD2 do ponto de vista de acesso ao home banking ou até do ponto de vista de autorização de transações de pagamentos, permitindo que seja utilizado o mesmo esquema de autenticação que é usado para acesso ao home banking e que também é usado para autorizar um pagamento via um cartão de crédito, por exemplo, e muito recentemente aquilo que temos sido muito utilizados e que nos tem dado algum
gozo especial, tem a ver com a atualização de dados de clientes. Ou seja, de acordo com a legislação recente, todos os bancos têm que ter os dados dos seus clientes up-to-date. Já vimos que não funciona enviar cartas para os clientes, para que eles vão ao balcão atualizar os dados. Já vimos que não funciona enviar e-mails para os clientes, para, mais uma vez, que eles vão ao balcão atualizar os dados. Temos é que ter ferramentas que permitam que o cliente, de forma rápida e de forma digital, atualize os seus dados. Seja o cartão de cidadão, seja o comprovativo de morada, ou outro documento de identificação, seja o comprovativo de morada, seja o comprovativo de profissão, seja o que for necessário atualizar, tem que ser fácil de o fazer em tempo real, num formato qualquer digital, e é algo que ultimamente temos sido bastante utilizados, ou que tem tido um uso bastante intensivo em cima da nossa plataforma. Por isso a plataforma acaba por se dividir em seis grandes áreas, de volta da verificação de identidade, de volta da assinatura de contratos, de volta da manutenção de dados de conta, de volta da autenticação, de volta não do arquivo em si, mas da certificação do arquivo, e agora também de volta de uma área mais associada com issuing de cartões ou com emissões de cartões virtuais ou cartões físicos, ou gestão desses cartões virtuais ou físicos, mas mais sobre isto podemos dizer um bocadinho mais à frente. Os use cases em que nós somos usados, ou muito usados nos dias de hoje, é um bocadinho aquilo que eu já falei: abertura de conta remota, crédito ao consumo em tempo real, emissão de cartões de crédito, assinatura de documentos ou manutenção de dados de conta. Os modelos de implementação que nós temos vão muito ao encontro daquilo que o setor nos pede, muito forte on-premise, ou seja, a possibilidade de instalação de parte da nossa solução na infraestrutura do próprio cliente, seja ela cloud ou física, permitindo assim que seja fácil cumprir não só com as regulamentações internas e de compliance para que os dados não saiam da sua infraestrutura, mas também com as regulamentações de GDPR e outras relacionadas com a privacidade de dados. Temos outras soluções, hosted no nosso próprio data center ou cloud-based para outras situações em que muitas vezes ou não é necessário ter esse tipo de compliance adicional, ou então que se pretende chegar mais rapidamente ao mercado. A stack tecnológica é muito recente, normalmente muito diferente daquela que os nossos clientes utilizam e muito mais similar com aquela que os challengers desses mesmos clientes utilizam e que permite a evolução tecnológica. Assim, nós apresentamos uma solução chave na mão, compliant com a regulamentação não só portuguesa, mas a nível de toda a Europa neste momento, muito rápida a disponibilização no mercado, muito focada em produto, tecnologicamente avançada e à prova de futuro, uma vez está em constante evolução. Todos os anos lançamos pelo menos uma major version da plataforma e existem alguns anos em que lançamos inclusive 2 major versions da plataforma e quase todos os meses saem minor versions com ou novas funcionalidades mais pequenas ou com correções daquilo que aconteceu menos bem no passado. Como é que nós nos relacionamos com incumbentes ou com os setores mais maduros? Precisamente isso, ou seja, estas empresas mais maduras têm clientes, ou muitos potenciais clientes, têm a facilidade em converter esses clientes, oferecem credibilidade, comodidade e segurança, têm uma brand associada muito grande, mas muitas vezes falta de tecnologia, que nós, enquanto empresa mais ágil, podemos fornecer e podemos evoluir muito mais rapidamente, iterar e adaptar muito mais rapidamente àquilo que o mercado procura numa lógica customer-centric, no nosso caso, sempre em total conformidade com a regulamentação, confiança e privacidade assegurada para o consumidor final. Temos já algumas grandes marcas por trás de nós, ou como nossos clientes, ou como nossos parceiros, ou como nossos investidores, o que nos permitiu crescer bastante durante os últimos meses e anos e hoje ter uma posição já bastante mais solidificada no mercado nacional e crescimentos para mercados internacionais como Espanha, Noruega, França e inclusive fora da Europa, na Ásia, mais concretamente em Hong Kong. É isso. Acho que temos os modos para termos uma boa reunião, um bom debate já de seguida. Obrigado. Fantástico. Não, Ricardo, obrigado. E acho que agradecer aos três, porque em cada uma das suas áreas, pagamentos, seguros, setor mais bancário, vamos dizer assim, setor mais da banca, acho que todos têm aqui pontos muito interessantes e se calhar então agora para lançarmos aqui a discussão, que eu acredito até que possamos ir temas mais aprofundados de alguma forma, ou até muito mais interessantes para a audiência, que todos estes foram muito importantes, mas um bocadinho para percebermos em que é que vocês estão, o que é que estão a olhar, quais é que são as tendências. Já faço uma pergunta a cada um. Começo pelo Ricardo, para fazermos aqui a ordem inversa das apresentações. Falaste muito de neobanks, falaste e todos conhecemos os Revoluts, os Monzos, os Monizes, os Number 26, etc. E falaste que vocês estão a fazer Empowering Digital Lives através do setor financeiro,
Isso parece-me muita coisa, parece-me pouca coisa. Falaste que tinhas vários produtos e a minha pergunta é se há quase um caminho típico em que os bancos que estão a tentar ser mais parecidos com estes challenger banks, que eles começam a trabalhar convosco, se calhar, numa temática e depois vão passando para outras temáticas, até se calhar um full scale. Como é que é um bocadinho? Qual é o use case que te pedem mais? Qual é a porta de entrada e qual é o endgame? Ok. Sim. Muitas vezes o que diferencia muitos dos neobanks ou dos challenger banks e a banca tradicional é... É a cor do cartão de crédito. Não. A cor normalmente é mais forte, não é tão... Mas eu acho que é uma visão integrada, ou seja, o facto de não terem tantos departamentos e tantas áreas diferentes dentro da própria organização permite que eles tenham uma visão mais integrada de um canal digital. E também porque eles só têm esse canal, ou seja, não têm que ter a oferta em vários canais diferentes, físicos, digitais, alguns intermédios, para oferecer ao cliente. Têm um único canal e têm uma visão muito integrada desse único canal. Um banco mais tradicional ou um player mais tradicional não é tanto assim. Tem canais físicos, está a entrar no canal digital. E se calhar não tem essa visão tão integrada, porque são equipas diferentes, são estruturas grandes, quem trata do canal físico não é quem trata do canal digital, muitas vezes nem há propriamente pessoas responsáveis pelo canal digital, é mais responsáveis pelo home banking, que não é propriamente um canal digital, é só um sítio onde se pode fazer algumas operações e depois, para finalizar as operações, tens que ir ao balcão muitas das vezes, ou seja, não é propriamente um canal digital. Porque a lógica muitas vezes foi transportar o que se fazia no balcão Exatamente. para o online. Foi só permitir que E o pior as é às pessoas... vezes quando se transportou para a app. Que Exatamente. Foi só tentar que houvesse tudo aquilo que existia no balcão, que existisse forma de o fazer sem ir ao balcão. Mas não é isso que acontece na realidade, não é? Transferências acontece, pagamentos acontece, mas depois, eu quero pedir um cartão de crédito. Pois, mas então podes pedir online, mas tens que finalizar o processo no balcão. Ou eu quero pedir um crédito ao consumo. Podes pedir online, mas tens que finalizar o processo no balcão. Não há uma visão agregadora e integrada das soluções. O que mais nos pedem, ou por onde nós normalmente começamos, é sempre pela abertura de conta remota. Ou seja, que é o que nós chamamos quase o início do iceberg. A abertura de conta remota é permitir a uma empresa, um banco, normalmente, que aceite um cliente puramente digital. E isto é que normalmente causa a disrupção dentro do banco, porque o banco não está habituado a aceitar um cliente puramente digital. Ele está habituado a aceitar um cliente físico que usa o home banking. Ricardo, eu estava-te a ouvir e tu há bocado disseste que fazias isso para pessoas, mas também empresas? Sim. Hoje em dia temos capacidade para fazer isso, a abertura de conta remota, não só para pessoas individuais, foi onde começámos em 2017, já temos também capacidade de fazer isso para empresas, e já temos, inclusive, clientes nossos no mercado, em produção, há vários meses, a abrir contas de empresa 100% online, com verificação automática, por exemplo, de quem são as pessoas que obrigam a empresa, através da certidão permanente, com algoritmos que nós próprios criámos para o efeito. Aí é onde começa sempre. A partir daí, normalmente cria-se uma espécie de luz dentro da empresa mais madura, que é, este cliente é digital. Ele vai estar à espera que tudo o que ele quer fazer seja digital. Se ele precisar de atualizar o cartão de cidadão, ele é um cliente digital. Ele não vai ao balcão atualizar o cartão de cidadão. Ele não vai ao balcão pedir um cartão. Ele não vai ao balcão pedir um crédito. Tem que ser tudo digital. Então aí é que começa a plataforma da Locker a fazer sentido, que é as outras ferramentas que um banco vai necessitar para criar um canal digital que permita um relacionamento 100% digital com estes novos clientes digitais. Perfeito. Obrigado. Acho que foram aqui pontos muito interessantes. Domingos, agora seguindo para ti, sobre a Habit Analytics, eu gostei imenso de ver uma coisa aqui. Vocês chamam-se Habit, certo? E, portanto, vocês utilizam tecnologia para perceber os hábitos das pessoas, dar contexto. Há uma empresa que eu sigo bastante, fez agora um IPO, que é a Lemonade, que é uma empresa que acaba, no fundo, vocês conseguem, de alguma forma, também dar este contexto, dar esta proximidade ao cliente final, alavancando, se calhar, esta, vamos dizer, cadeia de valor que tu descreveste, e bastante detalhadamente dos seguros, e no fundo, para que o seguro seja mais próximo da pessoa, seja mais adaptado à pessoa. Agora, no meio disto, há esta cadeia de valor e, portanto, tu estás, no fundo, a melhorar um canal direto, mas sabemos que os seguros trabalham muito em cima de uma cadeia de valor que tem
nem que seja, por exemplo, um mediador, o que for, e esta desintermediação, tu achas que vai ser um problema para a vossa entrada no mercado? Porque eu reparei que tu trabalhas com seguradoras muito clássicas, portanto, com certeza têm esses canais todos ativos. Claro, claro. É verdade, nós trabalhamos essencialmente com seguradoras muito tradicionais. E o que nós achamos que estamos a trazer para o mercado, na verdade, não é uma disrupção de uma nova tecnologia ou de uma nova abordagem. Nós estamos a ajudar estas mesmas seguradoras tradicionais a transporem-se para o mundo digital, tal como a Locker. Ou seja, o que nós permitimos é que estas mesmas seguradoras iniciem canais diretos, mas tendo em conta que mais de metade das vendas delas acontece em canais indiretos e estes canais não podem ser canibalizados. Portanto, o que é que nós fazemos? Trabalhamos com as seguradoras a montar mecanismos de atribuição onde trazemos o valor que nós achamos o valor fundamental para o cliente final. Que é o quê? A seguradora faz uma promoção de um produto via um canal direto. A partir do momento que o cliente tem um processo de onboarding e adquire o produto, aquele produto e aquela venda é atribuída a um mediador tradicional. E neste momento é o momento onde o cliente final passa a ter uma relação com um mediador. Uma relação 1 a 1, através de canais digitais, mas uma relação onde vai pôr dúvidas individuais, vai tentar negociar, vai tentar ajustar, e é aqui que nós achamos que conseguimos trazer a individualidade da relação sobre o digital, em cima de todo aquele profiling de comportamento que nós fazemos no digital. Ou seja, estamos a alimentar as seguradoras e os agentes com informação que permite melhor gerir os clientes. No final do dia, não estamos a tornar as seguradoras diretas, estamos a tornar as seguradoras e os agentes diretos. Ok. E conta-me lá, do tipo de seguros, vocês conseguem trabalhar com seguros que acabam por ser, se calhar para a maioria das pessoas, exóticos, não é? Eu às vezes vou comprar um voo e depois, no momento em que estou a comprar o voo, vendem-me logo o seguro. Isso também, de certo modo, é um processo muito estruturado, claro, em que se consegue fazer essa venda no momento e é muito mais forte. Claro. A minha pergunta é, tu estás a fazer isso, mas fora do site, digo, na vida real, estás a transportar isto para a vida real. Qual é que é, assim, se calhar, o produto que tu descreverias mais exótico com que têm trabalhado, ou que está para sair, ou que vocês têm uma visão? Nós gostamos muito de todos os produtos que são muito B2C e onde a compra ou era feita via um agente, via um mediador direto com ele, ou via um site dos anos 90, onde quando eu comprava uma viagem dos últimos anos 90, onde eu comprava uma viagem tinha lá uma caixinha para adicionar o seguro. Por trás desta caixinha onde adiciono o seguro, o que acontece é aquela entidade que vendeu a viagem vai exportar uma lista de pessoas ou de assets a serem protegidos e vai enviar para a seguradora via um FTP também, como o Ruka estava a dizer. O que é que nós estamos a trazer? Estamos a trazer o real-time, as APIs, para que isto aconteça não só no site das viagens, mas no CRM do veterinário, no site de compra de alimentos para animais. Portanto, estamos a trazer isto para o dia-a-dia da minha relação com tudo. E o que achamos muito, muito interessante é que as minhas relações são sempre especializadas. Portanto, é a relação especializada com o mundo automóvel, com o mundo de mobilidade, com o mundo de animais, com o mundo clínico, e é aqui que eu sinto que tenho uma relação de confiança com estes canais, e estes que são os melhores canais que me dão o contexto para eu me lembrar de comprar um produto de seguros e onde vou utilizar também. Perfeito. Muito interessante. Ruka, vi a tua apresentação, achei muito complexa e interessante. E muitas vezes nós... Não adormecesse, já foi um feito espetacular. Tomei café antes e estava a olhar para aqui e parece uma cadeia de valores extremamente complexa. Que nós aqui há uns dias vimos a Madalena Cascais de Tomé a aparecer na televisão a falar sobre os 35 anos do multibanco. Portanto, no fundo, esta coisa que nos tem acompanhado já tem 35 anos, foi uma forma de simplificar e tu descreveste muito bem os múltiplos canais. Já tem bastantes mais, não é? Ou seja, devias ter prestado atenção à timeline. Mas sim, em Portugal. Não, digo em Portugal. E digo só porque é uma coisa que nos liga a essa coisa que apareceu aqui muito, muito ultimamente. E a minha pergunta é, dentro de toda esta complexidade, qual é que é o principal use case, o que é a principal coisa que vos pedem e que vocês estão a resolver? Bom, eu antes de mais peço desculpa. E para quem já agora, exatamente. Não é? E para quem? É isso. E para quem? Vamos começar por para quem, não é? Porque nós não começámos com esta oferta de Acquiring as a Service, numa lógica de B2B2B, como nós sabemos dizer, de servir infraestrutura para bancos, acquirers ou payment institutions, servir os seus próprios comerciantes.
nós começámos diretamente nos comerciantes e tivemos uma grande componente de Customer Development, tentámos perceber quais eram as principais dores no início, e as principais dores são as chamadas dores de crescimento, que têm que ver com o facto de serem tomadas decisões. Os pagamentos não são um negócio core para a maioria dos comerciantes, não é? São um bem essencial, um serviço essencial, mas não são necessariamente core, não é através dos pagamentos que eles se diferenciam. É um mal necessário. É um mal necessário. Bom, se calhar os senhores da Uber podem dizer que pagamentos foi realmente um dos fatores diferenciadores no modelo de negócio específico, mas o que acontece é que, à medida que o negócio vai crescendo, e na altura eu falava que, era só cartões de crédito, então bora lá tentar resolver uma integração com o Payment Service Provider, ele vai resolver-nos tudo, vai afunilar os fundos todos para dentro de uma única conta de comerciante, e eventualmente os fundos vão bater na minha conta bancária com uma periodicidade que for aquela que eu acordar na altura da assinatura do contrato. Isso funciona bastante bem quando nós estamos a testar uma hipótese. Quando nós operamos em escala, significa que nós operamos para o mundo todo. Quando nós operamos para o mundo todo, significa que existem ganhos de eficiência por aberturas de contas de comerciantes locais, quanto mais não seja para aumentar taxas de aceitação ou inclusivamente diminuir taxas de processamento. E aí é que as dores começam a acontecer, porque aí as integrações começam a multiplicar-se, não é? E as integrações depois têm estruturas de dados distintas, têm flows transacionais completamente distintos e, como eu estava a dizer na apresentação, cada nova integração implica não só o Payment Manager ou o Departamento de Pagamentos ir incomodar a equipa de desenvolvimento e dizer: meus senhores, entramos na China, precisamos de aceitar Alipay e UnionPay, vamos lá parar o que estamos a fazer porque isto é essencial para nós. E os senhores da equipa de desenvolvimento vão dizer: não senhor, porque isto se calhar não é mais importante do que eu desenvolver feature A, B ou C, que by the way é aquilo que diferencia o nosso negócio, é aquilo que nos mantém competitivos. E aí existe esta relação de dependência entre equipa de pagamentos e equipa de desenvolvimento, que é aquilo que nós estamos a tentar resolver, transportando a componente técnica para fora e posicionando-nos nós como Technical Payment as a Service, não é? E aí, o primeiro passo que nós percebemos que era óbvio e que aí vai no encontro, se calhar, do que o Ricardo estava a dizer, com o facto de, estão a aparecer imensas inovações no mercado, vamos lá tentar consumir produtos as a service porque nós não temos velocidade para desenvolver in-house, porque o nosso próximo concorrente já vai oferecer isso para o mercado e os ciclos de desenvolvimento são super acelerados. O primeiro passo é assumir, ao partir do princípio que é um serviço não core e, como tal, da mesma forma que nós externalizamos funções não core, tipo cloud computing, bora lá tentar externalizar o nosso stack de pagamentos, consumir as a service e depois aí sim conseguir escalar a nossa operação em conformidade sem quaisquer desenvolvimentos tecnológicos subsequentes, ok? E essa era a premissa base. Nós começámos no e-commerce porque lá está, a regulação pode matar toda a gente, por uma questão de simplificação e até por, eu acho que existe no e-commerce standards que não existem no ambiente físico, no card present. Temos JavaScript, por exemplo, para recolher os tais credenciais de pagamento em qualquer website, funciona em qualquer browser. Quando nós entramos no ambiente físico, nos terminais, percebemos que cada terminal vendor tem o seu kernel, tem o seu sistema operativo, tem os SDKs que depois vão evoluindo conforme o modelo e depois cada aplicação tem dela própria a percorrer um período de certificação que é específico para o terminal, específico para o Acquired Processor e específico para o Acquire, e então aí as coisas começam a complicar. E nós, começando nesta lógica de B2B comerciantes, começámos a perceber, e obviamente interagindo com a value chain toda de pagamentos, os tais acquires onde nós nos ligávamos, os tais payment service providers, os fraud vendors, etc., nós começámos a perceber que existe aqui um problema, não é necessariamente de não existir serviços lá fora e do mercado não estar a andar, é simplesmente um problema de lock-in técnico que existe hoje em dia entre comerciantes e payment service providers. Portanto, nós, aquilo que estamos a prever é abrir o mercado, vamos dar a possibilidade, que é uma coisa muito estranha nesta indústria, de eu, como comerciante, escolher quem são os melhores providers para eu trabalhar. E as coisas maravilhosas que acontecem quando nós realmente abrimos o mercado e as eficiências e a competição começa a funcionar por ela própria, começamos efetivamente a promover o ecossistema e as coisas começam a andar para a frente. Deixa-me ver se eu percebi bem. Portanto, imagina, o vosso cliente perfeito é um cliente tipo Amazon, que está no mundo inteiro, que tem, no fundo, um custo enorme de, no fundo, adquirir um cliente
que ele compra um produto e depois quando vai pagar tem que ter o pagamento local, tem que ter o pagamento que a pessoa que está a comprar usa. Isso foi o que eu imagino que seja um tipo de cliente que tu gostas, obviamente com menos tecnologia do que a Amazon. Especificamente, quanto mais não seja porque eles já externalizaram o próprio stack de pagamentos deles, mas pronto, a Amazon é uma empresa completamente à parte, é uma empresa que funciona bem em escala, que é raríssimo. Mas sim, uma qualquer empresa pessoa que esteja a vender online. Exatamente. Qualquer comerciante que tenha uma presença global online precisa de ligações a múltiplos stakeholders, métodos de pagamento, etc. E uma empresa local também pode usufruir, ou não? E uma empresa local pode usufruir se do seu negócio depender uma ou mais integrações de pagamentos. Pode nem sequer fazer sentido. Portanto, eu diria que a partir do momento em que cresce para mais do que uma integração de pagamentos, pode começar a fazer sentido se operado em escala, ok? Aquilo que eu costumo dizer é, nós efetivamente, por sermos middleware, nós estamos a introduzir uma componente de custo na transação. Portanto, ou existe escala para existir um business case, aquilo que a Switch vai fazer de poupar em custos de oportunidade, em custos de desenvolvimento, em custos de processamento e aumento das taxas de aceitação, obviamente tem de ser superior ao custo que tu vais pagar pelos nossos negócios. Isso que tu me estás a dizer, consigo imaginar e-commerce, consigo imaginar airliners, consigo imaginar retailers. Consegues imaginar qualquer negócio que aceite pagamentos online em escala e consegues inclusivamente imaginar próprios retalhistas, uma vez que nós entramos já, como puderam ver na apresentação, no negócio físico através da Switch Terminal App, qualquer negócio que opera em múltiplos canais ao mesmo tempo, incluindo os físicos. Isto são grandes retalhistas e agora, mais recentemente, com esta apresentação, nós estamos a oficializar a nossa movimentação um pouco a montante da cadeia de valor para instituições financeiras que desejam transportar o seu stack tecnológico para o século XXI, começar a operar com APIs em vez de fecheiros, que é uma coisa que nós estranhamos bastante quando entramos na indústria, mas é uma prática muito comum. E pronto, e trazer um bocado dessa eficiência, essa velocidade. Mas então, resumidamente, portanto, eu percebi os outros clientes. Para um banco, o que é que ofereces? Acquiring as a service. Acquiring as a service. Ok, em vez de, em vez de estarmos outros 35 anos à espera que a Cibs invente a próxima Coca-Cola do deserto, é efetivamente já hoje poder competir com o best of breed de pagamentos internacional, que, by the way, estão a entrar no mercado já, portanto, é isso. Eu costumo chamar a Switch como, é isso. Nós tivemos a sorte de sermos todos, não sermos nenhuma startup disruptiva e conseguir acrescentar valor e coexistir de forma pacífica com os incumbentes, mas eu costumo, de facto, classificar a Switch como aquela camada sexy que vai permitir aos bancos concorrer com os tais challenger banks. Pois, então, eu tenho visto muitos casos interessantes, imagina, vocês poderiam ajudar eles a serem mais parecidos, imagina, com Square, por exemplo, coisas deste género. Square tem uma grande componente de POS associada, ou seja, eles começaram efetivamente com o pagamento em si e claramente é um MPOS, é um device patenteado, by the way, que permitia a qualquer comerciante através de um dispositivo móvel aceitar transações de cartões, mas obviamente o negócio depois evoluiu bastante e hoje em dia eu considero mais um negócio de POS do que propriamente de pagamentos em si, mas efetivamente sim. Nós não desenvolvemos, estamos... O problema, os pagamentos já são um problema suficiente para nós estarmos a pensar noutros à frente, mas sim, tocamos só na transação. Excelente. Não, ótimo. Acho que assim ficou bastante mais claro o que é que vocês fazem. Acho que me ajudou a perceber aqui um bocadinho melhor. Espero que também tenha ajudado a toda a audiência esse aspecto. Agora uma pergunta um bocadinho mais do tempo que estamos a viver e no fundo eu queria... Vocês têm uma visão profundíssima da vossa área, do vosso produto e de quem vocês estão a ajudar, B2B, no vosso setor. Isto é uma pergunta para ser muito rápida, mas obviamente com este tema do Covid, da pandemia, acelerou brutalmente os processos de digitalização e a digital transformation. O que é que vocês observaram do que se passou até agora, mas acima de tudo, e sendo o IDC Direction, estamos a olhar para a frente e para onde é que vamos? O que é que ficou na vossa área? O que é que vai ficar? Se calhar agora faço ao contrário, começo o Ruka e faço... Bom, na nossa área, eu acho que nós fomos dos poucos privilegiados aqui na economia como um todo, porque quanto mais não seja, nós fomos obrigados a acelerar esta transição digital e efetivamente acho que andámos em 5 meses aquilo que andaríamos necessariamente em 5 anos. Sociedade ou a como sociedade. Okay. Claro que pensando vocês, ou seja, nós somos um sistema de processamento de pagamentos, né? E isto aqui coloca em causa
bastantes modelos de negócio que não fizeram esta transição para o e-commerce no momento em que deveriam ter feito, precisamente pelas a típica inércia de negócio de ok, isto não é uma fatia significativa do meu mercado, eu consigo apostar as minhas fichas no outro lado, se calhar consigo extrair maior valor short term, talvez uma falta de capacidade de pensar mais long term e perceber que os 9% que representam hoje o e-commerce em Portugal, no que respeita ao processamento de transações, todas as transações de retalho, de hoje para amanhã, hoje em dia acredito já tenha crescido pelo menos 1 ou 2 pontos percentuais, mas eu não diria que alguma vez vai chegar a 100%. Agora, o que eu acho que vai acontecer é que, efetivamente, esta já não é negligenciável esta fatia e então os negócios são obrigados por imposição do mercado a ter que repensar um pouco o seu posicionamento e com isso depois olhar para trás e consciencializar-se que dívida técnica é um problema bastante grande. Mais vale delegá-lo a outros. Espero eu que sim. Boa. Domingos, algum ponto? Seguros? Sim, nós habits? observámos em duas frentes o impacto deste último período. Um deles a nível de produto, nós claramente percebemos que o cliente final de um produto de seguros, ele e ela passaram a ter muito mais necessidade de comprar o produto tailor-made. Um exemplo muito fácil de entender, um produto automóvel. Portanto, eu tenho o carro parado, eu não estou a sair, períodos de contenção de mobilidade, porque estar a pagar o mesmo tipo de prémio por um produto onde eu tenho o carro estacionado, continua obviamente a representar algum risco, mas não necessariamente o mesmo risco de exposição por uma exposição menor na estrada. Este na parte de produto. Na parte de distribuição, o mesmo, ou seja, o formato onde as pessoas iriam ao agente, ao mediador, comprar o produto, deixou de poder acontecer e as pessoas passaram a necessitar do canal digital. Ao mesmo tempo que as seguradoras foram obrigadas a pensar como é que poderiam passar a criar canais de monetização da indústria legacy que existia, dos mediadores, etc. Portanto, o que nós observamos foi um avanço provavelmente no roadmap desta indústria acima de 3 anos. Ou seja, tudo aquilo que estava para os próximos 5 anos começou a aparecer e começaram, obviamente, a indústria a acelerar. Obviamente que tudo isto são novas integrações, novos deployments, não apareceu, não aparece, mas o que vai deixar estes produtos vão começar a aparecer. E esperemos nós num período já pós pandemia. Excelente. Boa. Ricardo, tu? Sim, o que nós notámos foi, respondendo em duas componentes diferentes. Um do ponto de vista das nossas plataformas, ou da nossa plataforma, e do número de processos que começaram a acontecer na plataforma. Ou seja, notámos um salto muito grande que passou de repente a haver muitos mais processos digitais, fossem de aberturas de conta, fossem de assinaturas de contratos, fossem de manutenção de dados de conta, de recuperação de acessos, ao home bankings e afins. Começou a haver de repente muitos mais processos do que aqueles que havia antes, que foi um dos impactos. Mas acho que, acima de tudo, houve um grande impacto enquanto sociedade, ou seja, o que ficou claro foi perante toda a sociedade e perante também as instituições financeiras, foi que é possível fazer online. Ou seja, e isso ficou claro não só para as instituições, como também ficou claro para as pessoas. Okay? O que nós achamos é que agora vai ser muito difícil convencer as pessoas de que pós-pandemia deixa de ser possível. Só era possível porque estávamos em pandemia. Acho que não, acho que mostrou-se que havia essa possibilidade e essa possibilidade veio para ficar. Obviamente que as coisas vão demorar do seu tempo, ou seja, nós notámos que começamos a ser muito mais contactados do que já éramos antes para fornecer soluções, seja orçamentos, seja custos, bases de implementação e afins. Mas os processos não se tornaram, ou seja, os processos de implementação não se tornaram mais rápidos, não vão demorar o mesmo tempo. Por isso as coisas vão demorar algum tempo até se tornarem ainda mais digitais, ou pelo menos a maior parte das empresas terem as soluções cá fora. Mas notou-se uma vontade em ter. Em alguns casos notou-se uma verdadeira necessidade. Tu tiveste casos na altura da pandemia, ali em março, abril, tiveste casos de que se tu perdesses o acesso, uma coisa tão simples como se tu perdesses o acesso ao home banking, porque perdeste a credencial, porque bloqueaste, erraste 3 vezes e bloqueaste, tu não tinhas como recuperar. Ou seja, porquê? Porque a recuperação das credenciais implicava uma deslocação ao balcão que estava fechado.
Ou seja, houve ali cenários muito caricatos e coisas que nós tivemos que implementar muito rapidamente para alguns dos nossos clientes, simplesmente porque os clientes deles ficaram locked out. Ou seja, não tenho como aceder à minha própria conta bancária porque não posso ir ao balcão que está fechado e não há outra forma de recuperação de credenciais. E isso veio mostrar que é necessário que estas soluções venham para o mercado. É necessário ter cá fora soluções que permitam as pessoas, de facto, recuperar acessos, de facto, abrir contas, de facto, contratualizar créditos, pedir cartões, o que for, porque esperamos que a pandemia não se repita, mas pode haver muitos outros cenários em que a pessoa fica locked out ou sem possibilidade de o fazer fisicamente. Pois é, angustiante. O que aconteceu provou que é importante fazer esta transição para o digital 360. Há pouco falavas na Lemonade como um caso. A Lemonade fez uma coisa muito interessante face a qualquer outra seguradora que aceite uma subscrição de um produto de forma digital. Porque o digital traz toda a facilidade, o conforto de subscrição, mas quando tens um sinistro, de facto também precisas de resolver. E se tens uma experiência digital em subscrição, mas depois em sinistro, ficas na linha de espera ao telefone, ou tens que ir a um balcão, estraga tudo. E a Lemonade é um caso excelente de implementação disto. Felizmente, este período acabou por trazer essa necessidade. E estamos todos a acordar para os loopholes que faltavam nos processos do digital. Sim. Eu, do meu lado, a minha percepção é como se tivéssemos sido empurrados para uma piscina. E depois, quem não sabia nadar, foi ao fundo e até agora andamos muitas organizações a fazer desenhos fantásticos no PowerPoint e no Annual Report, cabe tudo. Mas depois quem realmente tinha processos digitais bem implementados, se fosse melhor do que os outros, nem que seja isso, estavas a dar esse exemplo, quer dizer, quero abrir uma conta bancária, se não tenho um balcão e só tenho processo, tenho um processo para digital, quer dizer, não consigo, se não consigo aceitar pagamentos online ou subscrever o seguro, e portanto acho que isso foi um teste ácido, foi uma prova de desnovo muito interessante. Tens agora um outro exemplo que te posso dar, nós estamos a ver, aqui é mais para consumidores finais, mas temos pessoas que tiraram o cartão de cidadão e estão a agilizar para que seja levantado o cartão, estão a agendar para fevereiro ou março do próximo ano. Ou seja, neste momento têm um cartão de cidadão, não têm cartão e só vão ter cartão em fevereiro. Okay? Mas queres abrir uma conta no entretanto, como é que fazes? O cartão é um documento de identificação obrigatório. Não consegues dar uma dica bastante valiosa. Depois falamos. Aqui ainda algumas coisas que carecem de resolução, não é? Mesmo assim. Agora, olhando fora situações pandémicas e agora uma coisa um bocadinho mais estrutural, daqui para a frente, ou do que se já passou no passado, a verdade é que usar third parties, usar outras organizações, portanto, somos um grande incumbente, lá está, referiram, tenho a confiança dos meus clientes, já tenho os clientes, etc. Portanto, mas posso, de certo modo, em algumas partes da cadeia de valor, seja nos meus próprios sistemas, seja no que estou a apresentar ao cliente final, utilizar third parties, e em específico eu aqui trago também este tema das fintechs, das insurtechs. O que é que vocês veem que têm sido boas práticas e más práticas neste tipo de cooperação? Porque todos sabemos que as fintechs há de todos os tipos, com menor ou maior grau de solidez, consistência, volume, portanto. Por outro lado, os incumbentes, alguns têm umas boas práticas de receber, ouvir, introduzir e depois passar para uma realidade, e outros, lá está, continuamos a falar deste fireworks, destas coisas que ficam bonitas no report, e outros ainda nem acordaram para isso. Portanto, vocês já bateram muitas portas, conhecem se calhar todos os players nacionais com certeza, mas todos vocês estão a operar a nível também internacional. O que é que nos podem ensinar e que boas práticas é que o mercado deve seguir? Agora começo pelo Ricardo e faço ao contrário. Eu acho que, acima de tudo, se deve tentar compreender as empresas mais maduras. Ou seja, nós, e especialmente nós três, mas as nossas empresas e se calhar outras startups, vivemos num ritmo muito acelerado. Muito mais acelerado do que as empresas mais maduras. Eu costumo dizer que nós somos speedboats, não é? E eles são porta-aviões. E nós, como speedboats, conseguimos andar ali à volta, para lá, para a esquerda, para a frente, para trás, sem grandes problemas. Eles, como porta-aviões, nem sequer conseguem. Eles, mesmo que tomem uma decisão de virar à direita, aquilo vai virar quando virar, não é quando eles querem, não é quando querem que vire. Eu acho que nós temos que nos adaptar a isso. Nós temos que perceber que não são por muito que eles queiram mudar,
ou por muito que se queira que haja uma cultura de mudança e de tornar os processos mais rápidos, são empresas grandes, estruturadas e que têm processos. Vai demorar. Compete-nos a nós adaptarmos-nos muito a essa realidade. Nós seguimos sempre muito isso na Locker. Nós não tentamos mudar a mentalidade dos nossos clientes. O que nós tentamos é, nós próprios, adaptar-nos e moldar-nos à realidade deles e ajudá-los naquilo que nós temos capacidade para ajudar. Já sabemos que vai demorar tempo, já sabemos que vai ser lento, já sabemos que os ciclos de integração demoram o seu tempo, já sabemos que há várias equipas com quem vamos ter que falar, cibersegurança, infraestrutura, compliance. Não adianta lutar contra isso, ok? Temos é que aprender e nós próprios adaptar-nos e associar-nos a essa realidade. Mas tu falaste de um lado mais técnico, de tudo o que está. E a minha pergunta é, e se não tiver também no roadmap de produto, de business, também é quase impossível, não? Certo. O cliente é o negócio, okay? Não é pelo menos para nós, o nosso cliente é a área de negócio. Primeiro, a área de negócio tem que achar que faz sentido apostar naquele caminho. Mas aí normalmente é mais fácil de convencer, não é ser mais fácil de convencer, mas as áreas de negócio percebem que é aquele o caminho. Podem não ter as ferramentas para o fazer, ou podem achar que não o conseguem fazer rapidamente, mas percebem que o caminho é aquele, percebem que têm que ter ofertas naquela área. Mas depois, a área de negócio é só a primeira barreira, ou seja, só permitiu que tu entrasses e só permitiu que tu tivesses as outras conversas. As outras conversas é que vão decidir que depois, no final, vais implementar alguma coisa ou não. E aí é que eu acho que tens de adaptar à realidade de cada um deles e ao cenário de cada um deles, compreendê-los, ouvi-los e apresentar os teus argumentos de forma válida. Mas não tentar quebrar, ou não tentar que eles façam as coisas de forma diferente, porque muitas vezes isso não vai resultar e só vai atrasar o processo. Ok, portanto essa adaptação no fundo temos que nos encaixar de alguma maneira, não é? É isso, temos que nos encaixar. Há ali um conjunto de peças, não somos mais uma. Nós temos que encaixar lá. Não vamos conseguir que todas as outras mudem para ser elas a encaixar na nossa. Nós é que temos que encaixar nas que elas estão. Ótimo. Obrigado, Ricardo. Domingos, algum comentário neste aspecto? Sim, eu concordo com o Ricardo e acho que um dos primeiros, ou um dos passos mais importantes é perceber exatamente quem é que está do outro lado. Portanto, conhecer quem está do outro lado, quem é que é do cliente e quais são as expectativas do cliente e garantir que o cliente sabe quem é que nós somos. E perceber que existe, não um fosso, mas existe um distanciamento operacional e de agilidade entre ambos. E quando estas premissas estão assentes, as expectativas estão bastante claras para ambos os lados, depois é uma vontade, é uma intenção de fazer acontecer. E nós depois, ou em cima disto, eu diria ainda que há uma clara diferença entre tentar trabalhar com um cliente numa perspectiva de disrupção ou trabalhar com o cliente numa perspectiva de eficiência, performance, melhorar processos, trazer qualidade ao cliente final. Porque nesta última é muito mais fácil trabalhar com o cliente. Não se trabalha numa perspectiva de experimentação, enquanto aqui estamos a melhorar um processo, do outro lado estaríamos com uma equipa de inovação a experimentar. Num lado é muito mais produtivo, no outro é muito mais sandboxed para análise se vai funcionar. Se funcionar, depois ainda tem um conjunto de passos até ser produtivo. Portanto, uma das coisas ou um dos passos onde nós gostamos muito de trabalhar é falar com o cliente, mas sempre numa perspectiva de o que já tem, vamos lhe dar um pouco de sabor de eficiência, performance, direto, redução de custo, o que for. Mas estes são os nossos do's and don'ts. Interessante. Ruka. Eu também me revi imenso nas palavras do Ricardo. Eu não vou 100% para o outro lado, eu gosto de me encontrar no meio, mas claramente para nós o desafio foi jogar o jogo do Enterprise. Para nós existem diferentes agendas dentro da organização e numa startup as agendas estão sincronizadas e estão alinhadas, e numa da organização que necessariamente tem muitos mais layers de decisão e como tal muito mais entropia na comunicação, as agendas estão todas sincronizadas. E então a imensa energia que se despende a tentar sincronizar as agendas todas, não é? Esse é o primeiro ponto. Literalmente, mas também de objetivos. E literalmente também, não é? E agora, nesta altura de pandemia, tem sido... Eu costumo dizer que havia sempre um mal quando íamos a reuniões presenciais, que era ligar o computador com o HDMI para projetar a apresentação, e agora são as plataformas online. Mas pronto,
além disso, claramente a unidade de negócio, e eu falei dessa frustração também na apresentação, que é uma coisa é a unidade de negócio que está junto do mercado, está a ver para onde é que o mercado está aí, está a ver onde é que as necessidades estão a surgir. E depois há o pessoal que está nas trincheiras, o pessoal dos sistemas, infraestrutura, arquitetura, compliance, etc., que é o pessoal que é muito mais risk-averse. E então lá está, a diferença nas agendas, muito mais protetor do negócio, porque foi o ADN que lhe foi incutido e muito com, eu acho que com um propósito muito inteligente na altura, ou seja, este negócio não pode cair porque não pode cair. E depois há outro pessoal que quer virar o negócio completamente porque sabe que daqui a 5 anos provavelmente já não vai haver mercado para eles se não fizerem alterações. Portanto, é muito engraçado ficar aqui no meio, fazer juggle aqui destes dois tipos de agendas. Tem sido para nós um desafio interessante. E depois há outro que é muito engraçado, que tem que ver com, que é mais cultural, que é, a idade média na Switch são 28 anos, portanto nós pensamos de forma diferente do que o pessoal com quem trabalhamos, e às vezes mesmo nos processos, calls versus face-to-face, a componente de confiança, a especificação, o detalhe na comunicação, para nós é muito importante, e que para no outro lado eu acho que se perdeu ao longo destes anos todos, porque não sei como, mas perde-se bastante tempo em comunicação que não é cuidada, ou seja, há bastante desperdício back and forth de e-mails e de outro tipo de comunicações e bastante falta de especificação e eventualmente a necessidade que eu acho que é aquele complexo de ansiedade de eu preciso de saber se vocês estão a trabalhar para mim, então por favor liguem-me e vamos falar sobre qualquer coisa. E pronto, eu tenho todo o prazer em falar sobre o Covid e sobre o tempo, o estado do tempo, mas efetivamente o tempo que eu estou ali a discutir o estado do tempo é tempo em que não estamos a produzir para eles precisamente, portanto temos alguma dificuldade também, mas pronto, as coisas, como disse o Ricardo, acho que os pontas encontram-se no meio de alguma forma e a coisa vai acontecendo, mas eu dizia há bocado no backstage ao Ricardo, eu também não sabia como operar com uma empresa com a escala das empresas com quem trabalho, portanto eu não tenho a solução para esse problema de todo. A única coisa que eu, ou pelo menos que eu tento fazer enquanto gestor desta organização, é garantir que quando chegarmos lá não estamos assim. Esse é o teu crescimento. Para a vida deles, tu consegues pelo menos agarrar em parte do problema e tu resolves. Eu espero bem que sim. Eu espero bem que sim. Ok, boa. Não, são coisas muito interessantes, desde business model, destes temas que vocês trouxeram aqui, da cultura, os temas mesmo tecnológicos, de onde é que está na cloud. Acho que há aqui imensas barreiras que estão passo a passo, gradualmente a serem saltadas e talvez este tema do Covid também tenha aberto aqui bastantes mentalidades e agendas até, e onde é que se aloca budgets e reais necessidades e reprioritizações. Acho excelente. Agora vou aqui ser muito provocador, que é assim, há assim quase dos dois lados da trincheira. Dos dois lados da trincheira. Imagina, os incumbentes muitas vezes olham para vocês, olham para as startups e dizem, aqui são os miúdos de calções na garagem, são 2 tipos e o cão na garagem a fazer. E quando nós muitas vezes olhamos e vemos já capital humano extremamente qualificado nas startups, muitas vezes, ou que já trabalhou na indústria, ou até mais qualificado que quem está na indústria. Do outro lado, muitas vezes as startups pensam, não há aqui nenhum incumbente que queira fazer um minimal viable product, que queira funcionar rápido, ciclos, etc. Querem construir um monster viable product, constroem já a visão 2030 e depois não sai nada, até 2030. Quando se fôssemos iterantes, chegamos lá mais rápido. Portanto, os miúdos de calções, o monster viable product, estou a ser muito provocador e a agarrar nos estereótipos. O que é que vocês acham que aqui são mitos e o que é a realidade? Isso vai começar aberto, isto é cada um pega no que quiser. Eu posso dar um exemplo um bocadinho que estavas aqui a falar. Eu acho que nós uma vez tivemos uma visita de um cliente nosso. As nossas instalações são em Felgueiras, a parte das pessoas não sabe. Temos instalações em Lisboa, mas são pequeninas, mas o nosso office central, onde está a maior parte da locker, é em Felgueiras. Nós tivemos um cliente que nos visitou, porque eu acho que ele tinha dúvidas que nós existíamos. Literalmente. Eu acho que foi lá passar um dia inteiro. Não tínhamos assim nada especial para tratar, mas foi só para ver que nós existíamos efetivamente. Não, afinal, são pessoas, algumas mais maduras, algumas mais maduras, elas estão aqui, estão todas no mesmo espaço, e se cá estão cá mais vezes, não vieram só cá hoje porque nós estamos cá. Por isso, sim, é um bocadinho isso. Eu acho que às vezes
há alguma desconfiança. Desconfiança saudável, atenção, não estou a dizer que é uma desconfiança negativa. O que é certo é que muitas vezes nós, enquanto empresas mais novas, startups, scale-ups ou o que for, conseguimos ser mais atrativos para algum tipo de pessoas, porque o tipo de trabalho que fazemos também é mais atrativo para elas, ou porque usamos tecnologias mais recentes, ou porque usamos, ou porque somos mais descontraídos, ou porque o convívio é maior, ou porque não somos organizações tão estruturadas. Ou seja, chega uma determinada fase na vida em que, cara, isso faz algum sentido. O que não quer dizer que sejam piores profissionais, muito pelo contrário. Muitas vezes são até melhores profissionais e muito mais dedicados do que profissionais que trabalham de uma forma mais estruturada e com regras bastante mais rígidas. E às vezes até, estava a dizer, alguns de vocês têm mais experiência do que as pessoas que estão na contraparte do incumbente e que até vocês vieram de lá. Eu peço desculpa, mas o nosso tempo terminou. Eu não sei se vocês tinham uma história fantástica, mas o que eu convido é, nas apresentações tinham os e-mails destas empresas, contactem-nos, que eles podem ajudar-nos. E pronto, e termino a agradecer muito ao painel. Os nossos escritórios que eles existem. Agora menos, não é? Agora menos Com as condições de segurança, depois tem álcool gel e máscaras à porta. Com fartura. Muito bem. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau.